Oi, pessoal. A gente vai estudar agora deslocamento de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Esse assunto era chamado de princípio da fuga ante a força. Então, você aplica uma força a uma reação e ela responde, ela se defende. E esse princípio se baseia em 3 fatores: pressão, temperatura e concentração. Quando eu aumento a pressão sobre o sistema, desde que não seja um gás inerte, tá? Tem que ser a pressão do sistema para que gere uma pressão parcial. Então, não pode ser um gás inerte. Então, quando eu aumento a pressão sobre o sistema desloca para o lado reagente ao produto que tiver com menos coeficientes gasosos. Pressão é só para gás, tá? Quando eu aumento a concentração do reagente, desloca para o produto. Quando eu aumento a do produto, desloca para o reagente. Quando eu aumento a temperatura, desloca para o lado da reação que for endo. Quando eu diminuo, desloca para o lado da reação que for exo. Certo? Então, vem-se embora. Vamos aqui ver como é que o Enem cobrou isso na prova deles. Venha fazer, vamos fazer a questão. Inventei agora essa daí para ver se anima mais. Olha aí, pessoal. A provinha do Enem vem isso aqui, ó. Às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que uma parte do produto vaza rapidamente pela extremidade do recipiente. A explicação para esse fato está relacionada à perturbação do equilíbrio químico existente entre alguns dos ingredientes do produto, de acordo com a equação. A equação é CO2 gasoso, não é isso? Mais H2O líquido. Opa, cuidado, viu? Sólido e líquido não desloca o equilíbrio. Sólido e líquido não participam de cinética nem de equilíbrio da reação. Aí ele diz: a alteração do equilíbrio anterior relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas tem como consequência. Vem bem, pessoal, ele diz assim, ó: às vezes, ao abrir um refrigerante, percebe-se que parte do produto vaza rapidamente. O que é que acontece, pessoal? Quando você tem a liberação, abrir o refrigerante, ele está sobre uma solução ali, sobre uma determinada pressão, lei de Henry, né? E aí o que é que você faz? Quando você abre, ele tem um choque de pressão. E o gás evapora, o gás vai embora, é liberado. Então esse gás é liberado. E qual é o gás que faz? É o CO2. Então a liberação do CO2 para o meio ambiente. O Enem foi uma questão bem tranquila, né? Ele não dificultou nossa vida, não. A liberação de CO2 para o ambiente, quando ele sai, ele vai levando o que está perto, né? Por isso que sai aquela espuma toda do CO2. Então, pessoal, olha aí, uma questão bem tranquila de deslocamento de equilíbrio. A vantagem é que a maioria das questões de deslocamento de equilíbrio são questões bem tranquilas, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui para o quadrinho e eu fazer a nossa aulinha e depois a gente vê nos nossos slides. Vê bem, pessoal. Imagine que o primeiro fator que a gente vai estudar é a pressão, tá bom? Levando em consideração, pessoal, que pressão é apenas para quem, vá, me diga, apenas para sistemas o quê? Gasosos. Exatamente. A gente não estuda no ensino médio pressão que não seja para gases, tá? Então, imagine que eu tenha aqui essa reação, a reação de Haber e Bosch, produção da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Todo mundo aqui é gasoso, tá? E aí eu chego para você e lhe pergunto: olha, Sara, se eu aumentar a pressão sobre o sistema, qual é o efeito dessa equação? Aí tu, oxe, Guga, é direto. Olha aí. Quantos mols eu tenho aqui, Sara? 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Eu tenho 4 mols de reagente. E de produto, Sara, eu tenho quantos mols? Eu tenho apenas 2 mols. Então me responda, vai, minha doutora. Quando eu aumento a pressão, o sistema vai para onde está cheio ou para onde está vazio? O melhor exemplo é a gente está numa briga, está no show, não é briga não, no show. E aí começa a ter uma briga.
você não corre para onde está a briga, você corre para onde está vazio, desde que você não queira brigar, né? Que é o caso. Então a gente sempre corre para o lado vazio. Mesma coisa é um gás. Quando eu aumento a pressão, ele vai para o lado vazio. Então o aumento da pressão desloca para o sentido que está mais vazio, que é o sentido direto ou o sentido direito. Desloca para o lado direito, que é onde tem menor quantidade. Deixa eu fazer agora outro exemplo. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui, ó. 2A gasoso mais B gasoso produzindo 3C gasoso mais 2D gasoso. Certo? E aí eu digo a você de novo. Agora eu quero fazer o quê? Se eu aumentar a pressão, vai fazer o quê? Quantos mols eu tenho de reagente? Vai, me diga. 2 com 1, eu tenho 3 mols. Eu só conto quem é gasoso. Se for sólido ou líquido, para mim não existe, tá? E no produto, eu tenho quantos mols? 3 com 2, eu tenho 5 mols. Então, se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem mais ou que tem menos? Para o lado que tem menos. Nesse caso, é o sentido do reagente. Então, é o sentido inverso. Vai para o lado do reagente. Vai vir para cá. Então, pessoal, é bem simples isso agora, tá? Aqui no primeiro caso, olha, se ao invés de aumentar eu tivesse diminuído a pressão, aí ia para o lado que tinha mais, não é verdade? Então, quando eu diminuo a pressão, ele vai para o lado que tem mais. Nesse caso, seria o sentido inverso, tá vendo? E nesse daqui, teria sido qual? Se eu tivesse diminuindo a pressão, ele teria ido para o sentido direto. Ou seja, quando eu diminuo a pressão, vai para onde tem mais. Quando eu aumento, vai para onde tem menos. Guga, sim, diga. E essa daqui? Olha, boa pergunta, viu? Adorei sua pergunta. Vê, Marcela, a gente tem aqui, ó, tá certo? Olha aí. Tá vendo o Hugo também, ó? O Hugo perguntou isso agora para mim. E eu te pergunto direto, quantos mols eu tenho aqui no reagente? Um mol de hidrogênio e um mol de cloro. Então eu tenho 2 mols. E quantos mols eu tenho no produto? Tenho 2 mols. Pessoal, aí não tem para onde correr. Quando o ΔN é igual a zero, o que é ΔN? Número de mol do produto menos número de mol do reagente. Quando ele é igual a zero, aí, olha, a pressão simplesmente não altera esse equilíbrio. A pressão não desloca o equilíbrio dado. Porque não tem para onde ele ir. Os dois lados são exatamente iguais. Então, pessoal, pressão é essa pegada inicial. O outro fator é um fator que é muito, muito pedido em prova. É a temperatura. Já notaram que temperatura em química altera tudo, né? A temperatura em química altera tudo e qualquer sistema. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, de novo, síntese de Haber-Bosch. N2 mais 3H2, dando 2NH3. Pessoal, vê bem. Essa reação, o ΔH dela é menor que zero, é negativo. O que é que isso quer dizer? Você, na hora da prova, olha o ΔH. Opa, o ΔH é menor que zero. Isso quer dizer que o sentido direto é o sentido do ΔH. E o sentido do ΔH, ele é o quê? Se ele é menor que zero, ele é exotérmico. Logo, se uma reação é endotérmica no sentido, ela é exotérmica no sentido contrário e vice-versa. Então, se ela é exo no sentido direto, no sentido inverso, ela vai ser o quê? Endotérmica. Legal? Por exemplo, imagine agora que eu tenha uma reação como essa aqui, ó, H2 mais Cl2, dando
2HCl. E eu lhe diga que o ΔH é maior que zero. Pessoal, o que é que eu faço? Vá, me diga, vá. Se o ΔH é maior que zero, o ΔH indica que sentido? Indica o sentido direto, né? Então, quer dizer que no sentido direto, o ΔH é maior que zero, ela é endo. Então, se no sentido direto ela é endo, no sentido inverso, ela vai ser o que agora? Vai ser exo. Então, pessoal, por favor, tá? Toda vez que o ΔH é maior que zero, a reação está ganhando calor, ela é endotérmica. Toda vez que o ΔH é menor que zero, ela é exotérmica. ΔH é variação de entalpia. Então, vamos pensar aqui o que é que está acontecendo. Ó. Se eu aumentar a temperatura, vai para o sentido endo, ou seja, para o sentido, nesse caso, inverso. Então, a reação desloca, acelera para o sentido inverso. Ela aumenta a velocidade para o sentido inverso. Se eu diminuir a temperatura, ela vai para o sentido exo, nesse caso, o sentido direto. Guga, tu pode fazer outra? Vou fazer bem devagar, vê. Se eu aumento a temperatura, sempre vai para o sentido endo, sempre. Aí, olha, qual é o sentido endo? É o direto. Então, ela acelera para o sentido endo. Então, ela vai aumentar a quantidade de produto e diminuir a do reagente. E se eu diminuir a temperatura, ela vai para o sentido exo, que nesse caso é o sentido inverso. Guga, o que é que significa deslocar? Deslocar é assim, ó. Quando eu desloco para o produto, eu aumento o produto e diminuo o reagente. Quando eu desloco para o reagente, eu aumento a quantidade de reagente e diminuo a de produto. E o terceiro fator, pessoal, é um fator bem importantezinho, que é a concentração. Exatamente. Então, olha bem, lembre-se, o nome do assunto é o quê? Princípio da fuga ante a força. Não é isso? É. Então, olha, se eu tenho aqui, pessoal, só vale para gasoso e aquoso, tá? Qualquer questão de equilíbrio, pelo amor de Deus, olhe logo o estado físico, tá? Eu só uso gasoso e aquoso. Então, ó, se eu aumentar A ou B, tá certo? Se eu aumentar A ou B, o quê? A concentração molar de A ou B, eu estou aumentando o reagente. Então, qual é o efeito? O efeito é, se eu encher reagente, desloca para o produto. Se eu aumento a concentração de C ou D, eu estou aumentando quem? Produto. Desloca para onde? Qual é o efeito? É o sentido contrário, né? Se eu estou aumentando o produto, está muito cheio de produto, ela desloca para onde? Para o reagente. Guga, e se eu diminuir? Como é? Se eu diminuir reagente, olha, se eu diminuir reagente, desloca para onde eu diminuir. Por quê? Porque ficou faltando ali, né? Se eu diminuir reagente, desloca para ele. Porque ele tá, ó, a reação vê assim: eita, tem pouco reagente, joga para ele. Então desloca para o lado que tem menos, tá? Desloca para o reagente. E se eu diminuir produto, o que é que acontece, Guga? Aí, ó, desloca para o lado que perdeu. Se eu diminuir produto, desloca para o produto. Lembre-se, pessoal, sólido e líquido não desloca o equilíbrio, tá? Sofre o efeito do deslocamento, mas não desloca equilíbrio. Pessoal, olha para mim. Sólido e líquido não desloca equilíbrio. Pelo amor de Deus, não esquece isso não, tá? Sólido e líquido não desloca equilíbrio. Vamos lá. Vamos agora, então, revisar nos slides. Vê que legalzinho aqui. Estamos aqui, né? Olha que bonitinho. A gente tem aqui, ó. Reagente forma produto, produto se decompõe em reagente. Sentido direto, reagente forma produto. Sentido inverso, produto se decompõe em reagente. E aí, pessoal, lembre, tá? Quando eu aumento a concentração, como é que eu faço? Se eu aumento o reagente, desloca para o produto. Se eu tiro o reagente, vem para o lado dele. Então, é sempre no sentido contrário ao que está combinado.
menos. Se eu aumentei reagente, vai para onde? Vai para o produto que está com menos. Se eu tiro o reagente, tirei reagente, o reagente está com um pouquinho, vem para cá. Eu quero minimizar o efeito, tá? Eu quero sempre minimizar o efeito. Então, ó, adição de A é reagente, desloca no sentido direto, vai para produto. Retiro A, tirei A, vem para o lado dele, sentido inverso. Certo? Então, pessoal, lembrar, tá? O que acontece com o equilíbrio da reação se eu adicionar cloro? Cloro é reagente, vai para o produto. Se eu retirar HCl, estou tirando o produto, vai para ele. Então, tanto adicionar reagente como tirar produto, o efeito é o mesmo, vai para a direita. Se eu tiro hidrogênio, eu estou tirando o reagente, é a mesma coisa de aumentar produto. Então, ó, é adicionar HCl. Então, pessoal, lembre-se, é sempre o mesmo princípio de Le Chatelier. O que é que ele percebe? Se eu aumento o reagente, vai para o produto. Se eu aumento o produto, vai para o reagente. Eu quero igualar, eu quero fazer com que o efeito seja minimizado, tá? Sempre essa é a pegada. E a pressão, Guga? Quando eu aumento a pressão, vai para o lado com menores coeficientes gasosos. Quando eu diminuo, vai para o lado com maiores coeficientes gasosos. Por exemplo, aqui, ó, tenho 3 mols, 3 não, né? 3 e 1, 4. E aqui eu tenho 2. Então, se eu perturbar, por exemplo, se eu aumentar a pressão ou diminuir o volume, que é a mesma coisa, vai para o lado direito, que é o lado que tem menos. Então, no sentido direto. Agora, se eu diminuir a pressão ou aumentar o volume, vai para o lado que tem mais, sentido inverso. Certinho? É tranquilo, né? E a temperatura? Lembrar, endotérmico ganha calor, exotérmico perde calor. Quando eu aumento a temperatura, vai para o lado endo. Quando eu diminuo, vai para o lado exo. Então, lembre-se sempre, o aumento da temperatura desloca para o sentido endo. Você só tem que olhar o ΔH. O ΔH é sempre o lado endo, sempre o lado direto. O ΔH é sempre o lado direto. Se o ΔH for maior que zero, o lado direto é endo. Se o ΔH for menor que zero, o lado direto é exo. O ΔH é sempre o do sentido direto, tá bom? Então, sempre do sentido direto. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, essa reação ΔH maior que zero. No sentido direto, ela é endo. No sentido inverso, ela é exo. Então, se eu aumentar a temperatura, vai para o lado endo, que é o lado direto. Se eu diminuir, vai para o lado exo, que nesse caso é o sentido inverso. Então, pessoal, lembrar que o ΔH menor que zero, ó, então o sentido direto ela é exo. E no sentido inverso ela é endo. Se a reação no sentido for endo, no sentido contrário ela é exo e assim determinada. Então, ó, aumenta a concentração dos reagentes, desloca para o produto. Aumenta a concentração dos produtos, desloca para os reagentes, tá? Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Temperatura, aumento da temperatura, desloca no sentido exo. Diminuição da temperatura, desloca no sentido exo. Aumento da temperatura, desloca no sentido endo. Diminuição da temperatura, desloca no sentido exo. Aumento da temperatura, desloca no sentido endo. Diminuição, desloca para o sentido exo. Pressão, aumentou a pressão, lado com menores coeficientes. Diminuiu, lado com maiores coeficientes. Guga, faz aqui essas questões. Boa. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio gerou aumento também na concentração dos produtos. Em que reação? Ele quer saber que se eu aumentei o produto, qual é que eu desloquei para o produto? É só contar, ó. Quantos reagentes eu tenho aqui? 1 e 1. Tenho 2. E aqui eu tenho quantos mols de produto? 2. Então, pressão não altera nesse aqui. Tá? Quando o número de mol do reagente é igual ao do produto, a pressão não faz nada. Não desloca. Aqui eu tenho 2 mols de SO2 e 1 de O2, tenho 3, e aqui eu só tenho 2 de SO3. Então, se eu aumentar, desloca para a direita, desloca para o produto, não é verdade? Então, ó, desloca para o lado do produto que tem menos. Olha se todo mundo é gasoso. É assim, aqui tem 2 e aqui também tem 2. Não desloca nada, porque deu a mesma quantidade. Aqui eu tenho 2 no reagente e 3 no produto. Desloca para onde tem menos. Desloca no sentido inverso. Mas ele quer saber no sentido direto. Então, é somente 2. Legal? Não é fácil, pessoal. Aqui, ó. CaCO3, CO2 e água e CaHCO3. Vê bem. Ele bota: aumento da concentração de carbonato causará um deslocamento do equilíbrio. O carbonato é sólido. Sólido não desloca o equilíbrio, tá? Letra B.
A diminuição da concentração de gás carbônico, gás carbônico é gás e está no reagente, vem para o lado que diminuiu. Se eu diminuir ele, vem para o lado inverso. Ó. A diminuição na concentração de gás carbônico não causará deslocamento, causará no sentido inverso. Não é tranquilo? Terceira, um aumento na concentração de gás carbônico causará um deslocamento do equilíbrio no sentido direto da reação, ou seja, formando o produto. Verdade. Se eu aumento o reagente, desloca para o produto. Verdade, né? Letra C, verdadeiro. Então, essa é a resposta até agora. Letra D. Um aumento da concentração de carbonato causará simultaneamente. Não causará nada. Carbonato é sólido, né? Sólido não desloca o equilíbrio. E letra E, um aumento na concentração de gás carbônico, ele é reagente, desloca para o produto, né? Aí ele diz, ó, deslocará no sentido inverso. Não, será no sentido direto. Então tá errado também essa alternativa. Olha aí, pessoal. A primeira ele diz aí, o único fator que provoca seu deslocamento para a direita é o ΔH é maior que zero. Então, no sentido direto, ó, ΔH é maior que zero. Então, no sentido direto, ela é endo. Se eu aumentar a temperatura, vem no sentido endo. Então, eu quero deslocar para a direita. Então, basta eu aumentar a temperatura do sistema. Se eu aumentar a temperatura do sistema, desloca para o sentido endo. Então, a resposta, a letra E, na questãozinha que a gente está acabando de ver. Não é legal? Aqui, ó. Se eu fizer aqui nessa questão, olha aqui, eu tenho 2 mols de reagente e 4 de produto. Se eu aumentar a pressão, vai para onde? Se eu aumentar a pressão, vai no sentido inverso. Se eu aumentar a temperatura, vai no sentido endo, que é direto, tá vendo? Pessoal, lembre, o ΔH indica o sentido direto. Se ele é maior que zero, o sentido direto é endo. Se ele for menor que zero, o sentido direto é exo. E eu queria falar de uma coisa. Se eu aumento a pressão, vem para o lado com menor coeficiente. Ó. Reagente tem 2, produto tem 4. Então, vem para o lado com menos. E catalisador, meu amigo, não desloca o equilíbrio. Catalisador não desloca o equilíbrio. Catalisador não desloca o equilíbrio. Certinho? Guga, faz outra aí para a gente ver. Bora lá. Tenho essa reação, ó. Cuidado, aqui é líquido, mais calor. Vê, esse não é o ΔH, é mais calor. Então, a reação está produzindo CO2 e água e produzindo calor. Então, ela é uma reação exotérmica no sentido direto, certo? Se ela está produzindo calor, ela é exotérmica no sentido direto. Isso não é o ΔH, ele está dizendo que eu estou produzindo CO2, água, mais calor também. Então, o calor é no sentido que está sendo liberado, é exotérmica no sentido direto. Então, ó, líquido não entra no esquema, nem sólido, nem líquido, né? Então, se eu tirar água, não altera o equilíbrio? Altera, sim. Porque se eu tirar água é gasoso aqui, vem para o lado que eu tirei. Então, tá falsa a letra A. Se eu retiro água, vai deslocar no sentido direto. Letra B, o aumento da quantidade de C2H6O favorece a formação de reagentes. C2H6O é líquido, não desloca o equilíbrio. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. Sólido e líquido não deslocam o equilíbrio. O aumento na temperatura desloca o equilíbrio para o sentido de formação de C2H6O. Não. A reação não é exotérmica no sentido direto, então ela é endo no sentido inverso. Então, se eu aumentar a temperatura, vem para o sentido inverso. Vem para o sentido do H2,6O. Aí tu diz, mas H2,6O não desloca o equilíbrio. Ele não está dizendo que vai deslocar, não. Ele está dizendo que vai para o lado dele. Eu estou aumentando a temperatura. Nesse caso, a temperatura é no sentido endo. E ele está no lado que é o reagente, que é o lado que ele vai deslocar. Então, sólido e líquido não está deslocando, não. Está só sendo o quê? Sofrendo deslocamento. Ele não está deslocando nada. Então, a letra C é verdadeira, sim, né? Ele está sendo deslocado no sentido inverso. Aí, olha, letra D, a diminuição na quantidade de C2H6O não favorece nada, porque ele é sólido e líquido não desloca o equilíbrio. E a remoção de O2 produz mais CO2. Vê, se eu reduzir O2, vai vir para o lado dele. Então, se vai vir para o lado do reagente, vai diminuir CO2, não vai aumentar CO2. Então, tá errado. Legal, pessoal? Então, é importante, tá? Esse assunto é fácil, é tranquilo.
e fique concentrado nisso. Se eu aumento o reagente, vai para o produto. Se eu aumento o produto, vai para o reagente. Se eu diminuo o reagente, vem para o lado dele. Se eu aumento o produto, vai para o reagente. Se eu diminuo o produto, vem para o próprio produto. Se eu aumento a temperatura, vai para o lado endo. Se eu diminuo a temperatura, vai para o lado exo. Se eu aumento a pressão, lado com menores coeficientes. Se eu diminuo a pressão, lado com maiores coeficientes gasosos. Certo? Vê aí, pessoal, tem várias questões. Segue o canal, manda uns likes aí e um beijo, valeu. Tchau.